O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no último domingo do mês missionário, a Igreja celebra o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Celebremos em comunhão com todos os jovens. Cerca de 51 milhões de brasileiros são jovens. Muitos deles não têm acesso à educação e ao trabalho. Além, meus queridos irmãos, desses agravantes, muitos jovens morrem em decorrência da violência ou do tráfico de drogas. Então, meus amados irmãos e irmãs, reconhecemos ser uma fase da vida dos nossos jovens repletas de descobertas, experimentos e sonhos, mas também cheia de perigos. Em um tempo marcado pela marginalidade e manipulação ideológica, bem como também de exploração. A juventude missionária ou os grupos de jovens das paróquias são um serviço de animação, formação, que tem por finalidade incentivar os jovens a viver a missão que Deus os confiou. Então, meus amados, celebrando esse dia da juventude, recordemos todos os jovens, especialmente os que ainda não fizeram a experiência do amor de Deus em suas vidas. Amados irmãos e irmãs, nesta Santa Eucaristia, somos convidados a acolher com gratidão o amor de Deus por nós e assim partilhá-lo com cada irmão e irmã, com o nosso próximo. Porque sabe, meus queridos, o verdadeiro sentido da nossa existência, o sentido da sua vida, está em viver este amor, esse amor belo e gratuito, esse amor que por meio dele possamos construir a civilização do amor, isto é, uma sociedade justa e fraterna. A nossa vida terrena é passageira, cada dia que passa não volta mais. E por isso, meus amados irmãos e irmãs, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz-nos claramente como devemos proceder para que em cada momento da nossa vida façamos o melhor. Porque com frequência os fariseus cercam Jesus não com o objetivo de ouvir a sua palavra,
e de seguir os seus passos. Pelo contrário, eles procuram Jesus para pôr em apuros, em situações desagradáveis. Dessa vez o assunto, como nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, são os mandamentos. Eles perguntam, depois que Jesus fez calar os saduceus, Jesus nos cala também. Jesus tem autoridade, sua igreja tem autoridade. Depois dele fazer calar os saduceus, os fariseus foram para interrogá-lo e perguntar para Jesus, afinal, qual é o maior mandamento? Os fariseus tinham como ponto de honra observar cuidadosamente todos os mandamentos. E Jesus responde o que todo judeu religioso sabia muito bem, que o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Isto está no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, da Torá. Jesus conhecia muito bem a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o amor a Deus, Jesus une ao amor ao próximo, como nós ouvimos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, meus queridos, na fala de Jesus, o amor ao próximo está diretamente vinculado ao amor que preciso ter, primeiramente por mim, já que o Senhor nos ensina que devo amar o próximo como amo a mim mesmo. É interessante observarmos que uma das lições que possa ser retirada desse Evangelho de Mateus 22, versículo 34, 40, é que se desejo amar as pessoas, o próximo, aqueles que estão na minha volta, preciso rever em primeiro lugar o modo como tenho amado a mim mesmo. O padre disse para vocês que esse Evangelho é a regra de ouro da vida cristã. Disse para vocês também que para sermos felizes precisamos aceitar Jesus Cristo e eliminar de dentro de nós tudo aquilo que não faz parte desta regra de ouro da vida do cristão. Então, meus queridos irmãos, pensemos: como posso amar os outros se não amo primeiramente a mim? É preciso que o amor aos outros seja reflexo do amor que tenho a Deus e a mim. Para que eu consiga ver beleza nos outros, é preciso que eu veja primeiramente em mim. Desta forma, conseguirei tornar claras e verdadeiras as palavras de amor que lanço em direção aos meus irmãos e irmãs. E assim os meus irmãos, que são aquelas pessoas que estão na minha volta, se sentirão amadas. Sabemos que Deus é amor e que somos todos filhos, filhas deste mesmo Deus, a quem ousamos chamar de Pai. E ainda que somos a sua imagem e semelhança, como não ver o amor e qualidades em mim, se eu sou imagem e semelhança de Deus? Então, meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que você precisa trabalhar dentro de você, e que é muito complicado, porque a maioria das pessoas usam muitas máscaras.
A própria psicologia fala muito bem dessas máscaras. É preciso tirar as máscaras. Porque quando você vai tirando as máscaras da sua vida, você vai se enxergando e sabendo quem é você. Agora, de repente, amado, você coloca uma máscara para ir para o trabalho, quando volta para casa coloca outra, quando está na política coloca umas 2, 3 máscaras bem diferenciadas, talvez até de safado. Então, que tipo de máscaras você está colocando? Porque as máscaras não deixam você se amar. Porque a máscara é hipocrisia, é falsidade, não é você. Eu preciso me despir totalmente diante do Deus Altíssimo e da minha própria pessoa. Eu não posso me enganar. Muitas pessoas são cristãos e vivem se enganando a si mesmo. Isso não existe. Eu não posso ficar em cima do muro. Se eu quero aceitar Jesus Cristo, se eu quero ser feliz, eu preciso ter uma mudança de vida. Não é uma mudancinha qualquer, não, é uma mudança radical. E para isso a igreja dá para vocês os exemplos que são os santos e santas. E que eu já mandei para vocês pelas redes sociais vários filmes para vocês assistirem, filmes católicos, por sinal, não são filmes que não sejam católicos, da vida dos santos. Como já recomendei vocês a lerem a biografia dos santos. É um despojamento total, meu querido. Sabe, vou contar um segredinho para vocês. Tem muitas pessoas que paga o psicólogo, ou então o poder público até paga, né? O psicólogo, para você ir lá mentir. Tem muita gente que vai lá para mentir no psicólogo. Não sei se você é um deles, mas eu tenho certeza que deve ter alguém. Que é isto? O Senhor está dizendo que eu preciso me amar. Vamos encontrar também irmãos e irmãs nossos que têm a dificuldade para ir ao médico, que não se ama. Agora, como que eu vou amar o próximo, se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu sou uma pessoa emburrada, cheia de problemas? Aí eu quero transferir os meus problemas para o outro e achar que ninguém presta, e que eu, além de tudo, achar que ninguém presta, ainda acho que eu sou o bonzão. Tem muitos assim, que ainda se acham bonzão. Não está na hora de vocês acordarem? Não está na hora da conversão? Como o padre disse no ato penitencial, infelizmente eu não posso pegar um machado e abrir a sua cabeça. Se pudesse eu faria, mas não pode, porque eu vou matar você. Mas deixa de ser cabeça dura, seja filho de Deus, na essência. Jesus quer você feliz. Por que você quer viver falando da vida dos outros e achando que você não tem defeito nenhum? Porque tem muitas pessoas que se colocam de santos e na realidade não são nada de santos, são máscaras de santidade que se coloca, porque quando está dentro de casa é um capeta, quando vai para o comércio, quando vai para a política, quando vai para a economia, quando vai para o seu trabalho, é um corrupto. Meus queridos, que é isto? E aí você quer ser feliz e acha que a felicidade está nas coisas.
Desde quando a felicidade está nas coisas? Eu sou feliz se eu comprar um colar de ouro. Eu sou feliz se eu trocar meu carro. Você é tão feliz se eu trocar meu carro? Que é isto? Você troca o carro hoje, amanhã você já está querendo outra coisa. Então nós somos chamados a depositar total confiança em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele veio a este mundo para nos mostrar realmente o que nós precisamos fazer para sermos felizes diante das tribulações das realidades em que nós vivemos. Não significa que não será uma felicidade de sofrimento. Ele morreu na cruz, mas não foi por isso que Ele jogou praga em todo mundo. Pelo contrário, na cruz Ele perdoou a todos. Então Ele nos ensinou como nós devemos viver para sermos felizes. Teremos a felicidade plena na glória, e isto a igreja diz e nos ensina. Somente na glória ela será uma felicidade plena. Mas eu não preciso chegar na glória para que as minhas máscaras caem no chão, e aí eu vou me reconhecer e ver que eu sou uma podridão. Não, é agora que nós somos chamados a sermos santos. Eu sei que muitos de vocês têm medo dessa palavra quando a igreja fala que nós somos chamados a ser santos. São poucas pregações que nós ouvimos e que os padres falam da santidade. Nós nascemos para ser santos. Não é quando você morrer, não. Quando você morrer, você já fez a sua escolha de vida. São João Paulo II, que vocês conheceram, ele foi santo aqui na terra. É aqui que ele foi santo. Por isso que ele alcançou a glória. Porque ele foi santo aqui, não foi quando ele morreu, não. Quando ele morreu, já se sabia que ele era um homem totalmente de Deus. Será que se você morrer agora, você vai para o céu? Será? É bom pensar, irmão, que tem gente que acha que não devo perdoar o outro. Lógico, o Senhor disse, eu acabei de dizer que Ele perdoou todo mundo na cruz, é para nós perdoarmos. Fica a cicatriz? Fica, nele ficou as cicatrizes, as marcas dos pregos, ficou tudo em Jesus Cristo, da grande injustiça que o homem cometeu com relação à sua pessoa. Se alguém também nos machuca, fica a cicatriz também, para que eu possa sempre lembrar que o meu irmão, ele me leva à santidade. Eu não posso pensar e olhar as cicatrizes que eu tenho e querer que o meu irmão vá para o inferno e ficar cheio de mágoas por causa do meu irmão, porque eu e ele vai para o inferno. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sabendo que Deus é amor e que somos todos filhos deste mesmo Deus, a quem ousamos chamar de Pai, assim vejo no Evangelho de hoje uma excelente oportunidade para que nos aproximemos de Jesus e humildemente lhe peçamos que preencha o nosso coração com o seu amor e nos cure de todo e qualquer complexo, desamor e autorrejeição que talvez possam ter se instalado no seu coração, a fim de que, meus amados irmãos e irmãs curados, possamos olhar para nós com amor e a partir de então amar o outro como de fato amo a mim mesmo.
porque se eu me amo, eu não quero o mal para mim, também não desejo para o outro. O primeiro desses preceitos é cumprido quando, por causa de Deus, buscamos com toda sinceridade observar o segundo, isto é, amamos o Senhor de todo o coração, quando e por amor a Ele que amamos ao próximo. São João, na sua primeira carta, diz: quem não ama o seu irmão a quem vê, não ama a Deus a quem não vê. É no próximo que temos ocasião de amar concretamente a Deus, e é do amor que temos a Deus, antes de tudo, que a caridade para com nossos irmãos recebe todo o seu valor, todo o seu sentimento, todo o seu mérito. Eu preciso amar o meu próximo, melhor dizendo, eu preciso me amar para amar o meu próximo e amar a Deus acima de tudo. Quando a graça de Deus atingiu nossa vida, sendo o que somos, passamos a ser o que não éramos, filhos ou filhas no Filho Jesus Cristo. Agora, todo o nosso ser pelo batismo foi elevado à vida transcendental, à vida sobrenatural. O seguidor e a seguidora de Jesus sabe que toda expressão de amor tem alcance divino. Tem alcance divino. E uma das maiores razões para o amor ser uma experiência de expansão na nossa vida é a sensação de imortalidade e de eternidade que nos proporciona. Quem ama vê o tempo se alargar e a vida ganhar mais sentido. Em outras palavras, o amor traz em si marcas de eternidade, colocado por Deus no nosso coração. Se nós percebêssemos de verdade o quanto vale a nossa vida em Deus, não a trocaríamos por nada neste mundo, por ouro nenhum. A pessoa que ama a Deus de todo o coração o adora, conversa com Ele, oferece-lhe tudo, buscando uma comunhão de vida cada vez mais perfeita com Deus. O verdadeiro cristão tem que amar exclusivamente o Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus da nossa vida. O cristão deve eliminar do seu coração todo tipo de superstição, idolatria, adivinhação, magia, horóscopo. Todas essas coisas tiram Deus do centro da nossa vida, do nosso coração, e faz com que a criatura ocupe o lugar do Criador em nós. Quem ama a Deus, ama-o de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e ama o próximo como a si mesmo. Regra de ouro para todo cristão. O amor do cristão, mergulhado no amor de Deus, que tem por todas as pessoas, se compadece e vai ao encontro dos necessitados. Deus ama aquele que ama os pobres. Isso é Sagradas Escrituras. Deus poderia ter nascido em qualquer lugar, mas Ele quis mostrar para nós que Ele ama os lascados, os excluídos da sociedade. Ele se fez pobre, no meio dos pobres, para que a nossa preferência
fosse esses nossos irmãos e que muitas vezes nós não queremos enxergar na nossa volta. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o próximo. E vocês ouviram muito bem no Evangelho de Mateus 22, que Jesus não falou para você quem é o próximo. Se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é estrangeiro, se ele é viúvo, se ele é órfão, se ele é doente, se ele é assassino, se ele é evangélico, muçulmano. O Senhor disse: é o próximo, é para amar o próximo. O próximo é o outro, que é a imagem e semelhança de Deus, assim como também eu sou imagem e semelhança de Deus. Então nós somos chamados a amar o próximo. Enquanto vida tivermos aqui neste mundo, lembremos-nos de que cada ato de caridade, que cada ato de bondade, que cada oração sua, cada gesto de atenção em favor do próximo, não serão esquecidos pelo Senhor. Que a nossa vida de oração não falte o essencial e indispensável a uma vida de santidade. Esforçar-se com todas as forças possíveis, confiante no auxílio da graça, por amor a Deus presente em nossos semelhantes. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela que viveu muito bem, ela como discípula e missionária do seu próprio filho, e que viveu muito bem, ela que até hoje não exclui nenhum dos seus filhos e filhas que recorrem até ela. Então peçamos que Maria continue a nos amparar, a nos proteger, a interceder junto ao seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos nos purificar, sermos realmente cristãos, sermos realmente aquela pessoa que vive de forma intensa a sua vida, de forma intensa a sua vida, que você possa viver a cada instante da sua vida amando a Deus, amando o próximo, mas não esquecendo que você também precisa se amar. Então, meus amados, hoje o Senhor Jesus veio para nos mostrar que para sermos felizes precisamos escutá-lo e seguir sempre os seus ensinamentos. Amém.